irmãs. A nossa tarefa é continuar a exposição de Paulo aos Efésios. Essa é uma das cartas preferidas minhas do apóstolo Paulo. Tem muita gente que gosta do livro de Romanos, eu também gosto de Romanos, mas eu tenho um amor muito especial por Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. Essa carta, ela tem um papel importante na minha formação, no meu conhecimento de Cristo, meu conhecimento bíblico, doutrinário. E tem um pastor americano que escreveu um livro muito importante sobre os batistas, e nesse livro ele também diz que foi moldado quando começou a estudar, a expor na igreja a carta aos Efésios. Então é realmente uma carta poderosa, porque é a palavra de Deus e ela tem sido um grande auxílio para a igreja. Eu peço a Deus toda a graça, toda a iluminação para continuar essa exposição, pelo menos próximo dos expositores que já passaram por aqui, grandes expositores, Renato e o pastor Wilson. Então peço a graça de Deus que Ele me ajude a também nutri-los aqui com a palavra de Deus, com a exposição da Escritura. Nós vamos para Efésios capítulo 5. Nossa tarefa está em expor o capítulo 5, do verso 1 até o verso 21. Efésios 5, do 1 ao 21. Eu peço que vocês abram suas Bíblias e mantenham suas Bíblias abertas durante a exposição desse texto. Efésios 5, do 1 ao 21. Diz assim a Escritura: Sede, pois, seguidores de Deus como filhos queridos, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem imundícia, nem conversas tolas, nem gracejos que não convêm, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou pessoa impura, ou homem avarento, qual é idólatra, tem herança alguma no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é aceitável ao Senhor. E não tenhais comunhão com as obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai-as. Porque até falar destas coisas que são feitas por eles em secreto é vergonha. Mas todas as coisas, sendo reprovadas, se manifestam pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que ele diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te dará a luz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém. Curve sua cabeça por um momento, vamos orar, irmãos. Amado Deus, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, te damos graças por essa oportunidade rica de estarmos reunidos no nome do Senhor para ouvir a Tua palavra e crescer por meio dela, sermos edificados, conduzidos pelo Espírito Santo para o louvor e glória do Teu nome. Senhor Deus, que o Teu Espírito
se mova entre nós nesta tarde, Pai, para nos habilitar, Senhor Deus, a viver de maneira digna do Evangelho. Ajuda-nos nessas coisas, Senhor, nós te suplicamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Mantenha então suas Bíblias abertas, meus irmãos, na carta de Paulo aos Efésios. O capítulo 5 da carta aos Efésios, ele faz parte da segunda parte do livro. A carta aos Efésios, ela é dividida em duas partes, e Paulo, nesta segunda parte, ele faz uma série de exortações. A primeira parte, ele trata de doutrinas importantes. Ele fala da eleição, da predestinação, ele vai explicar muito sobre a graça de Deus, ele fala sobre a completa ruína ou depravação total do homem, mas na segunda parte o apóstolo Paulo vai tratar de questões morais, não meramente questões morais no sentido em que a moralidade pode ser vista em todas as pessoas, mas numa moralidade que é fruto de uma transformação. Uma moralidade que só pode ser exercida da maneira apropriada por aqueles que foram regenerados, mudados, transformados pelo poder de Deus. Nós encontramos aqui um verdadeiro tesouro para a vida cristã, mas esse tesouro é muito difícil de ser assumido na prática pelos cristãos. Nós não podemos, irmãos, negar essa realidade de que viver piedosamente, de modo digno do Evangelho, é uma tarefa que exige muito de cada um de nós. Exige renúncia verdadeira, real de cada um de nós. E essa parte do livro, do capítulo 4, o 5 e o 6, Paulo vai tratar do que significa essa renúncia em nome de Jesus Cristo. Às vezes nós nos deparamos com algumas coisas no ensino de Cristo que nos deixam sem entender nada. Às vezes ficamos até frustrados com algumas coisas que estão na Escritura e às vezes até zangados. Jesus disse: amai vossos inimigos e aquele que vos persegue. E aí nós perguntamos, mas como? Como, Senhor, eu posso amar os meus inimigos, amar quem me persegue? Alguns cristãos dizem, o que significa isso que Jesus está dizendo? Amar os inimigos. O que Jesus quis dizer com isso? Ora, Jesus quis dizer o que ele disse: amai os vossos inimigos e aqueles que vos perseguem. Irmãos, esse é o Evangelho. Essa é a transformação que se espera em pessoas que de fato nasceram de novo, regeneradas pelo poder de Deus. Em 1979, o pastor John Stott escreveu um comentário da carta aos Efésios. Ele intitulou esse comentário como A Nova Sociedade de Deus. Com esse título, o pastor Stott estava deixando claro que a epístola aos Efésios ensina que Deus criou em Cristo, pela graça, uma sociedade de homens diferentes, uma sociedade de homens transformados. A nova sociedade é formada por pessoas comuns, mas que foram mudadas, transformadas, modificadas pelo poder de Deus. Alguns eram ladrões, mas agora não roubam mais. Outros eram assassinos, odiosos, mas agora são pessoas que amam, amáveis. Alguns eram adúlteros, agora são fiéis. É uma sociedade diferente. E esse é o tom da carta de Paulo aos Efésios. Nessa segunda parte, vem as exortações que os cristãos, membros desta nova sociedade, para que eles se apartem de uma vida mundana e imoral e vivam a semelhança de Cristo. As primeiras palavras de Paulo em Efésios 5 são sobre o amor. Percebam isso. É interesse do apóstolo Paulo que os crentes em Éfeso sejam reconhecidos pelo amor. Ora, irmãos, eu creio que Paulo não queria que somente a igreja em Éfeso fosse reconhecida pelo amor. Isso
deve ser uma realidade para toda a igreja de Cristo. A igreja em Brasília, a igreja em Teresina, a igreja no Japão, em todo lugar, ela deve ser marcada, reconhecida, caracterizada pelo amor. Paulo quer mostrar isso, um amor mútuo entre os irmãos. Ele espera que os cristãos se dediquem e amem intensamente uns aos outros. E vivendo assim, essa característica ou marca, que é o amor, será vista por todos, inclusive pelos de fora. Você imagina o impacto que a igreja de Jesus Cristo provoca quando o testemunho, quando a marca do amor, ela é vista por aqueles que estão fora da igreja. É um testemunho muito forte, irmãos, um testemunho sem palavras, muitas vezes. E o apóstolo Paulo tem como modelo desse amor o próprio Senhor Jesus Cristo. A igreja deve amar como Jesus Cristo amou. O tema do amor começa no último verso do capítulo 4, quando o apóstolo Paulo diz: e sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Efésios 4:32. Paulo então segue o capítulo 5, versos 1 e 2, dizendo: sede, pois, seguidores de Deus, como filhos queridos, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então note que Paulo começa a falar do amor no final do capítulo 4, inicia o capítulo 5 tratando do amor. E ele mostra, nós somos devedores do amor, como servos de Jesus Cristo, que já Cristo em si mesmo nos amou quando nós ainda éramos pecadores. O amor, irmãos, ele não é uma recompensa. Ninguém ama as pessoas que merecem ser amadas. Se fosse assim, Cristo não teria nos amado. A Bíblia diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos. Nós estávamos contra Deus, contra o Seu Filho amado, quando Ele decidiu nos amar. Então não foi uma recompensa, não foi um prêmio que Ele nos deu. Vocês são bonzinhos, então eu vou amar vocês. Nós éramos totalmente odiosos. Perceba como faz sentido as palavras de Cristo: amai vossos inimigos e aqueles que vos perseguem. Não é uma recompensa, irmãos, é um dever cristão, é uma obrigação que pesa sobre nós. Somos devedores do amor. O amor não é um ato de generosidade, ele é uma marca decisiva de uma pessoa regenerada. Todo homem regenerado ama verdadeiramente as pessoas e deve se esforçar para amar as pessoas. O apóstolo diz que os efésios devem amar e perdoar uns aos outros, pois também foram perdoados por causa do amor de Cristo, ou seja, pelo que Cristo fez por eles, entregando sua vida como oferta pelo pecado, em resgate da vida deles e da nossa. O fato de Cristo ter nos amado, irmãos, deve nos mover a amar os nossos irmãos. Mas não somente os nossos irmãos, amar o próximo. Embora o apóstolo Paulo esteja falando diretamente com a igreja em Éfeso, chamando-os a amar uns aos outros, é fato que devemos amar a todas as pessoas, incluindo aqueles que não são cristãos e que levam uma vida imoral e reprovável. Quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, era exatamente esse fundamento do amor universal que ele estava destacando. Quem é o próximo, Senhor? E o próximo naquela história era o maior inimigo do samaritano. Era um judeu. E eles se odiavam. Mas Jesus diz: é preciso amar o seu inimigo, amar o que vos persegue. Então Paulo começa a sua carta tratando sobre o tema do amor e mostrando como a igreja regenerada, ela tem esta marca, que é a marca de Cristo, o amor.
Há uma história, irmãos, bem interessante de um casal, uma família. Eles haviam se mudado para uma vila pequena. Esse casal tinha 3 filhos, eram 5 pessoas. E essa comunidade, essa vila, ela era uma vila completamente marcada pela dissolução, imoralidade, palavras de baixo calão, uma vida completamente afundada em pecados, bebedeiras, prostituição, todas as coisas que representam o pecado, a carnalidade estavam ali. E essa família cristã havia se mudado há algum tempo para essa comunidade, e eles eram os únicos cristãos declarados naquela comunidade. Eles se reuniam, faziam seu culto doméstico, sua família, e enquanto eles faziam tudo isso, toda a cidade zombava deles, não se importavam com eles. Daí mudou-se uma família para o lado deles, uma família igualmente imoral, promíscua, como eram os outros habitantes. Eles mudaram-se para ali e todas as semanas havia reclamação. Eles não suportavam os hinos que eram cantados na casa dos cristãos, eles ouviam as orações e ficavam irritados, e eles nem falavam com os cristãos daquela casa. Então, o pai daquela família, o senhor daquela casa, sempre ensinava a seus filhos: o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a amar, e nós devemos amar até aqueles que nos perseguem. A esposa dele preparou um bolo e foi levar para a vizinha, para a esposa do outro. E a esposa recebeu o bolo lá e disse obrigado, e foi fechando a porta e disse assim: esse pessoal pensa que a gente vai achar que eles são bonzinhos só porque eles fazem essas coisas. E a mulher cristã ouviu isso, mas não disse nada. Voltou para casa e ela contou para o seu marido, e ele disse: vamos orar por eles, vamos continuar orando por essa família. E oraram por eles. Na escola os filhos eram perseguidos, quando saiu na comunidade eles eram também zombados, humilhados, eles sempre eram perseguidos. Um certo dia, o cãozinho lá da casa desse casal de crentes conseguiu lá fugir do lugar que ele estava guardadinho e foi para a casa do vizinho, irmãos, e ele fez aquela sujeira na casa, aquela sujeira na porta da casa. E os vizinhos viram e ficaram muito irritados. No dia seguinte, quando aquele casal levantou, o casal de crentes, eles viram que a cerca da casa, era uma cerca de arame farpado, casa do interior, a cerca estava toda derrubada, os pregos arrancados, eles haviam arruinado a cerca. E eles ficaram muito chateados. Tinha um bilhete que eles haviam deixado ali, disseram: se vocês não sabem cuidar do cão de vocês, não deixe que eles nos importunem. E aí eles leram aquela carta e disseram: vamos orar por essa família, vamos continuar orando por eles. E eles oravam por aquela família. E a coisa foi sempre escalando nesse nível, piorando às vezes, até que um dia uma tragédia acometeu a família dos descrentes. O filho deles sofreu um grave acidente de carro. A maioria das pessoas, dos vizinhos, dos amigos da cidade, ficaram só olhando. Os primeiros a chegar no hospital foram os vizinhos crentes. A esposa levou comida e eles levaram, além de comida, consolo para aquela família e oração. E naquele silêncio eles oraram juntos, choraram juntos com aquela família e se colocaram à disposição deles sem pedir nada em troca. E num certo momento, o pai do jovem acidentado, descrente, ele começou a chorar e ele disse ao pai daquela família: eu não entendo por que vocês estão fazendo isso. Nós tratamos vocês tão mal, fizemos tantas coisas ruins, nós não merecemos isso, por que vocês fazem isso? E o pai daquela família disse: porque um dia fizeram isso comigo e com a minha casa. E aquele homem perguntou: quem fez isso com vocês? Vocês sofreram acidentes? Ele disse: não, nós estávamos perdidos.
E Jesus Cristo nos amou, veio nos socorrer, nos buscar e derramou seu amor gracioso. Por isso nós fazemos isso com vocês, porque Cristo nos ensinou a amar. Sabe o final dessa história, irmãos? Toda aquela casa passou aí a igreja e ouvir com aqueles irmãos, a igreja era a casa deles, e passou a ouvir com aqueles irmãos a palavra de Deus e foram salvos por Cristo. O amor é maravilhoso, irmãos. O amor é grandioso, acreditem. Essa história, ela tem duas lições importantes. A primeira é muito clara. Todo cristão deve amar. Paulo ensina sobre o amor no começo da carta. Todo cristão deve viver em amor. O amor é uma característica clara, segura de uma fé autêntica. A segunda lição é relativa à pureza. No meio daquela sociedade totalmente corrompida pelo pecado, o povo de Deus deve viver em santidade, em zelo pelo Senhor, como aquela família fazia. Nós estamos no meio da corrupção, irmãos, mas não podemos esquecer que nós somos uma nova sociedade que vive segundo a lei de Cristo. E isso tem muito a ver com as próximas palavras que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 5, a partir do verso 3. Depois de falar do amor de Cristo e como nós devemos viver em amor à semelhança do Senhor Jesus Cristo, Paulo agora exorta sobre uma vida de santidade, de pureza, e ele faz um apelo para o rompimento total com as práticas imorais e o que ele chama de imundas. Paulo diz que a igreja, a nova sociedade de Deus, deve romper, cortar relações. Há um momento em que Paulo vai dizer: essas coisas não devem estar nem em vossos lábios, vocês não devem nem falar sobre isso. Então veja, dos versos 3 ao 7, o apóstolo Paulo diz que é necessário evitar impureza, por um lado, e por outro, viver em santidade. Há uma série de cuidados práticos listados pelo apóstolo Paulo nessas exortações, irmãos. Alguns são de cunho negativo, tipo não faça, deixe isso. Outros mais positivos. Por exemplo, Paulo diz, versículo 3: fornicação, impureza, avareza, nem ainda se nomeie entre vós. Essa palavra que Paulo usa, impureza, a tradução dela, aliás, no original ela significa porneia. E essa palavra, ela é usada para toda atividade sexual ilícita. É dessa mesma palavra, porneia, que deriva a palavra pornografia. Tão banalizada em nosso tempo, tão comum, mas ao mesmo tempo tão comum que se tornou banal e natural para alguns. Mas Paulo diz: estas coisas vocês não devem nem falar sobre elas, não devem estar nem na vossa língua. Depois Paulo acrescenta: nem imundícia, nem conversas torpes, gracejos que não convêm. Versículo 4. O tipo de linguagem que Paulo repreende aqui é aquela linguagem obscena, irmãos. Aquela linguagem maliciosa, imoral, de duplo sentido. Sabe, aquela palavra que você diz algo, mas que ela tem um desdobramento imoral. Estas coisas, Paulo diz, são vãs, irmãos. Não devem estar na nossa língua. A orientação de Paulo é que tais práticas nem devem ser nomeadas entre os cristãos. Ele usa aqui uma expressão de negação que na língua grega é a mais forte que existe. Nem mesmo, traduzido em português, é uma negação muito enfática. É como se ele estivesse dizendo: olha, jamais, nunca nesta vida vocês devem falar estas coisas, pensar, tratar destas coisas. É como se Paulo estivesse dizendo: 1000 vezes não tratem disso. No versículo 6,
a igreja de Éfeso é exortada a tomar cuidado para não ser enganada por meio de palavras vãs. Palavras vãs são palavras vazias, ocas. Paulo diz: não participem, isto é, não se juntem com aqueles que praticam e vivem de maneira repreensível. Em relação à vida piedosa e agradável a Deus, Paulo faz algumas exortações positivas, em contraste com aquelas em que ele demonstra a vida daqueles que vivem nas trevas sendo revelada. Paulo contrasta dizendo: vivam de maneira como convém aos santos, versículo 3. No verso 4 ele diz: vivam praticando ações de graças. No verso 7 ele diz: vocês são luz no Senhor, andai como filhos da luz. Note que o apóstolo Paulo ele apresenta um retrato da vida imoral, de uma vida completamente arruinada pelo pecado, pela porneia, por uma linguagem vã, vazia, e ele contrasta isso dizendo: vocês, a nova sociedade de Deus, não devem fazer parte disso, mas devem viver como santos. Vocês devem viver com ações de graça em vossos lábios, porque vocês são luz no Senhor. Então andem, isto é, vivam como filhos da luz. O apóstolo deseja mostrar o contraste que há entre andar no mundo, como o mundo vive, e o andar de um crente. Os filhos das trevas vivem de maneira dissoluta em seus pecados, irmãos, sem governar a própria língua, metidos em toda forma de imoralidade sexual, perversão. Os filhos da luz, que foram resgatados pelo Senhor Jesus Cristo, vivem como Cristo, caminham em santidade e pureza, e não mais como antigamente. O padrão de pureza sexual, moral, verbal, nas palavras de Paulo, destaca o chamado da igreja a uma vida de santidade. Irmãos, isso aqui é tão sério, porque nós só poderemos ser de fato saboreados como sal, vistos como luz no mundo, se a nossa vida for diferente. Se houver uma marca que nos caracterize como pessoas que são uma nova sociedade. Se a nossa vida é como a vida dos que não são cristãos, se as nossas palavras são as mesmas que as deles, se os nossos programas são os mesmos que os deles, se nós gostamos das mesmas coisas, se nós somos iguais a eles, se somos imorais e praticamos o mal como eles, que diferença há? Isso é tão sério que isso deve levar os cristãos a uma reflexão profunda. Você deve questionar se realmente nasceu de novo, se você é mesmo uma nova criatura, se você foi arrancado do lamaçal do pecado, ou se você ainda está enfiado nele, ainda que disfarçado, ainda que secretamente. Você deve perguntar isso seriamente, porque o que Paulo diz nessa primeira parte é que há uma verdadeira transformação que exige uma vida diferente, um caminhar diferente. Dos versos 8 ao 14, Paulo vai falar exatamente sobre viver ou andar no mundo como filhos da luz. Ele começa o verso 8, dando início a uma série de exortações e aconselhamentos sobre como viver como filhos da luz. Depois de resgatados por Cristo, todos os crentes agora são filhos da luz e não mais das trevas. Paulo diz: noutro tempo vós erais trevas. Noutra época, no passado, antes de Cristo, vocês estavam nas trevas, vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Olha a expressão:
andai como filhos da luz. Irmãos, como nós, sendo filhos da luz, resgatados pelo Senhor, a luz do mundo, como podemos ainda compactuar com as trevas, levar uma vida que não tem marcas, cicatrizes de Cristo? As palavras luz e trevas, elas têm conotações éticas e morais aqui em Efésios, e elas são também contrastantes. Antes de Cristo, os efésios estavam em trevas, mas agora, por causa de Cristo, eles são luz no Senhor, diz Paulo. E isso expõe uma mudança, não apenas comportamental, ou seja, a mudança de comportamento, ela é uma consequência de uma mudança muito maior, uma mudança de natureza. Uma mudança de natureza implica uma mudança moral, comportamental. Em outro tempo, viver de maneira correta era impossível, porque todos eles estavam mergulhados em trevas, inclinados à desgraça. Mas agora, diz Paulo, vocês são luz no Senhor. Viver de maneira moralmente diferente da luz era algo inaceitável para o apóstolo Paulo, a menos que eles não fossem luz e ainda fossem trevas. Os crentes que outrora eram trevas, agora devem refletir luz, porque o Espírito Santo produz fruto neles. Paulo diz: bondade, justiça, verdade, versículo 9. Todas estas coisas, elas são o fruto, é uma produção do Espírito Santo na vida dos crentes, de maneira que os crentes aprovarão estas mesmas coisas que o Senhor aprova. Essa aprovação, irmãos, ela não é uma imposição de Deus, como se dissesse, vocês têm que gostar disso, nem que não queiram. Não é algo automático. Essa é uma aprovação derivada de um exame cuidadoso. Paulo usa uma palavra aqui que traz a ideia de examinar e aprovar. Você testa, vê que é bom e aprova. A vida cristã, essa mudança, ela é experimentada por nós e como novas criaturas nós sabemos que ela é boa e aprovamos essa mudança. Significa que depois de verificar experimentalmente uma vida piedosa e santa, praticando justiça, bondade, verdade, os crentes serão convencidos de que tais coisas são melhores e aceitáveis diante de Deus. Serão convencidos por Deus. O apóstolo Paulo os chama a reprovar as obras infrutíferas das trevas. Versículo 11. A serem cuidadosos em relação à maneira como vivem, diz Paulo, não como tolos, mas como sábios, versículo 15. E ainda, buscando entender qual é a vontade do Senhor, verso 17, a serem cheios do Espírito Santo e não de vinho, versículo 18. Então o apóstolo Paulo está mostrando e ao mesmo tempo contrastando uma vida de quem anda na luz em relação à vida de quem está nas trevas. Na última parte da carta, no versos 15 ao 21, Paulo fala sobre andar em sabedoria e ser cheio do Espírito Santo. Havia em Éfeso muita dissolução. Se você der uma rápida olhada em qualquer dicionário bíblico, e você buscar o verbete Éfeso, cidade de Éfeso, você vai ler sobre aquela cidade, você vai ver que a vida naquela cidade era dissoluta. E os cristãos, para quem Paulo escreve, eles haviam sido resgatados do meio desse povo que vivia de maneira dissoluta, um povo devasso, um povo que buscava dar vazão aos prazeres da carne. Assim era a vida na cidade de Éfeso. Eles
viviam completamente em libertinagem, imoralidade, bebedeiras. Eles não eram somente glutões imorais, eles eram ébrios desenfreados. Éfeso era uma cidade corrupta e imoral, irmãos. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz que antes os cristãos que habitavam ali, habitavam em trevas, estavam em trevas, não só nas suas próprias trevas, mas a cidade era um antro. O argumento de Paulo não diz respeito somente à corrupção da natureza deles, mas também ao próprio ambiente de devassidão que a cidade manifestava. Era terrível aquela cidade. Aqueles que antes se embriagavam com vinho, agora, diz Paulo, devem buscar ser cheios do Espírito Santo. Não mais ser cheios de vinho, mas cheios do Espírito de Deus. Paulo diz que no vinho há excesso, e essa palavra excesso, usada em relação à embriaguez, ela denota uma vida sem controle, uma vida de escravidão ao vício. E mais uma vez, em Éfeso, algumas divindades eram de maneira especial adoradas, além de Diana dos Efésios, eles adoravam deuses gregos, o panteão grego era enorme, e entre esses deuses estava Baco e Dionísio, deus do vinho, né? O próprio carnaval é uma festa relacionada a esses deuses aqui. Eles eram, na época do Novo Testamento, nos dias do primeiro século e antes, eles eram celebrados pelos habitantes daquela cidade, e aquelas pessoas acreditavam que aqueles deuses incorporavam, o espírito deles incorporava, possuía as pessoas e as controlava. Então eles se entregavam a uma vida de promiscuidade, imoralidade, bebedeira. Daí o contraste que Paulo faz: enchei-vos do Espírito, não de vinho. O Espírito Santo, ele habita e ele controla a vida dos cristãos. Eu quero abrir apenas um parêntese aqui para lembrar que quando Paulo diz enchei-vos, não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, nós não devemos tirar desta palavra que Paulo está condenando o uso de bebida alcoólica. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está condenando os excessos, como todas as Escrituras condenam. O mesmo Paulo diz para Timóteo usar vinho, porque o vinho ia fazer bem às suas enfermidades. Então devemos tratar passagens como essa com cuidado e sermos honestos também na sua interpretação. Eu quero terminar com algumas aplicações para vocês, irmãos, dessa passagem. Depois disso vem apenas as considerações finais do apóstolo Paulo. Então eu tenho algumas aplicações para trazer para vocês. A primeira delas: rejeite os comportamentos antigos e mundanos que você tinha. Aparte-se deles. Abandone hábitos e práticas que são do velho homem, pertencentes à velha vida, como, por exemplo, a linguagem obscena, mentiras, impureza, pureza sexual, egoísmo. Viva de forma coerente com a sua nova identidade em Cristo. Lute contra o pecado. O mesmo Paulo diz em outra carta: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Há uma luta real em todos os cristãos contra estas coisas. Lute verdadeiramente, não se entregue a elas. 2. Pratique a bondade diariamente. Busque ativamente o bem do próximo, irmãos. Como? Sendo generoso. Seja generoso com as pessoas, seja prestativo, seja compassivo, mesmo com quem não merece. É difícil fazer isso, mas é o que nós devemos fazer. É o certo, é o correto. Quando eu era menor, aliás, mais novo, eu acho que eu sempre fui desse tamanho, né? Quando eu era mais novo, eu aprendi que nós não devíamos dar esmola para as pessoas na rua, em alguns lugares. Essas pessoas não trabalham porque não querem.
essas pessoas aí estão se aproveitando, etc. Tinha mil desculpas. E eu pensei que fosse certo fazer isso, né? Seguir esse conselho. Mas, irmãos, depois eu fui pensar melhor, eu ficava às vezes muito incomodado. Às vezes eu deixava de dar uma esmola, R$5. Às vezes eu estava saindo do supermercado com uma compra, podia dar um biscoito para alguém que estava ali pedindo, e eu não dava, porque eu pensava, podia estar trabalhando, podia, e às vezes você até é ignorante, você quer limpar o meu quintal? Eu lhe pago. Uma situação difícil, porque às vezes a pessoa não vai dizer, tá bom, eu quero, vamos lá. Então é humilhante para quem recebe uma proposta dessa numa condição de pedinte, né? E então eu fiquei incomodado. Depois eu fui olhar nas escrituras, irmãos, e eu não encontro base bíblica para agir assim. Nós temos que ser generosos, irmãos. Nós temos que dar aquilo que Deus nos deu. Ajudar mendigos, pessoas pobres, carentes, pessoas que precisam. Eu não sei o que eles vão fazer com o dinheiro, se vão comprar droga, se vão para um bordel, fazer qualquer outra coisa, eu não sei. Mas como cristãos, é o nosso papel ajudar as pessoas. Cristo fez isso. Então seja bom com o seu próximo. Terceiro, viva com integridade e com justiça. Tome decisões honestas no seu trabalho. Seja honesto em tudo que você faz, na sua família, na sua igreja, mesmo quando isso tiver que custar caro para você. Seja honesto, irmãos. Não aceite atalhos. Não engane as pessoas. Isso é mostrar a identidade da nova sociedade transformada, regenerada, irmãos. Quarto, fale a verdade com amor. Às vezes a gente quer falar a verdade de qualquer jeito, né? Mas o tom, as palavras que a gente usa, a maneira como você fala, pode causar efeitos diferentes, irmãos. Então fale a verdade com amor. Evite mentiras, evite as meias verdades. Fale sempre com sinceridade, mas fale com graça e com mansidão. Às vezes você está diante de uma pessoa que precisa de correção. Mas se você for grosseiro, mesmo com a verdade, dificilmente essa correção será aplicada. Deus é gracioso e pode aplicar mesmo assim. Mas nós somos chamados a lidar com as pessoas com amor, a falar a verdade em amor. Quinto, examine o que agrada a Deus. Como é que você pode fazer isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Antes de você consumir alguma coisa, por exemplo, antes de você assistir um filme, antes de você ouvir uma música, antes de você entrar diretamente numa conversa, pergunte se isso agrada a Deus, se isso é bom aos olhos do Senhor. Você precisa desenvolver discernimento espiritual constantemente, irmãos. Veja, há um preço exigido para aqueles que carregam a cruz, ser como o Mestre. Essas produções de Hollywood que nós costumeiramente assistimos, quase todas elas são produzidas por ateus e por pessoas descrentes e de vidas exatamente dissolutas. O nível só piora, não é? O nível de degradação moral só piora. Você se senta com a sua família para assistir um filme, para ver uma série, e você está consumindo aquilo. Seus filhos estão consumindo aquilo. Você pode dizer, isso está errado, eu reprovo isso, mas você está lá, todo dia. Então, irmãos, examine o que agrada a Deus. Seja radical. Reprove as obras infrutíferas das trevas com sabedoria. Você não pode se calar diante do pecado. Você tem que dizer que o pecado é pecado.
Confronte o pecado com coragem, mas com humildade, porque você é fraco, sempre com o objetivo de restaurar. Seja luz onde há trevas. Seja um cristão visível no meio dos seus vizinhos. Seja um cristão visível no seu trabalho e na escola. Não seja um James Bond de Jesus, né? Seja um crente, irmãos, que todos possam ver. Jesus disse que nós devemos ser como a luz que brilha na montanha. Todos veem a luz que brilha na montanha. Eu estou ali no hotel, aí eu desci hoje à tarde para ver uma coisa que estava acontecendo ali na rua, e eu olhei que tem uma torre bem alta, pastor Wellington, uma torre bem grande mesmo, bem alta. Eu acho que essa torre dá para ver de todo lugar de Brasília. Tem o nome lá, BRB, se eu não me engano, embaixo, e é uma torre enorme. Não sei que torre é essa, mas eu acho que dá para ver de toda parte. Nós devemos ser como uma torre dessa, brilhar, iluminar, irmãos, para que todos vejam a luz que há em nós. Aproveite bem o seu tempo. Paulo diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então evite procrastinar. Eu sei que essa palavra está muito na moda, todo mundo fala de procrastinação. Procrastinação é você ficar enrolando, né? Ficar esperando, ficar demorando fazer alguma coisa, colocando algo na frente, você termina não fazendo nunca. Você pega o celular, eu vou já cuidar aqui. Deixa eu olhar aqui o meu WhatsApp ligeirinho, aí você vai lá, tal, agora vou ver aqui o Instagram. Vai lá, passou a manhã inteira olhando, levantou, vou tomar só um café e começo. Vou só ajeitar aqui os livros na estante, eu não gosto de bagunça e começa. E não faz nada. Fica naquela enrolação. Evite isso. Evite o desperdício de tempo com distrações inúteis, com vícios digitais. Esse é um dos piores problemas do mundo contemporâneo, irmãos. Priorize o que tem valor eterno. E finalmente, irmãos, viva com sabedoria, não de forma tola. Pense antes de agir. Busque conselhos piedosos, evite impulsividade. Você precisa ter critérios derivados da Escritura Sagrada para tomar as suas decisões diárias. A Bíblia é o seu guia, é o seu carro-chefe. Há muitas outras aplicações que nós poderíamos tirar dessa parte da Epístola aos Efésios, irmãos. Mas eu creio que aqui nós temos um bom exemplo. Então, diante de tudo que nós vimos, nós somos chamados a viver de modo radical e distinto do mundo, como filhos da luz, rejeitando toda forma de impureza, rejeitando linguagens corrompidas, comportamentos mundanos, abraçando uma vida marcada pelo amor, pela gratidão, pela sabedoria, pela plenitude do Espírito Santo. Essa nova sociedade de Deus, como disse o John Stott, ela é formada por aqueles que foram redimidos por Cristo, lavados da sua imundícia. Ela deve refletir o caráter do Senhor. Isso será visto quando vivemos em santidade no meio de uma geração corrompida e perversa. Que a nossa vida, como a vida da família daquela história que eu contei para vocês, ela seja um testemunho vivo da graça que transforma e do amor que perdoa e da luz que resplandece nas trevas. Amém. Deus abençoe. Queridos, nós vamos utilizar esse momento agora. Teremos um momento após o café. Então você pode se dirigir ali no nosso espaço 689. Tome um café gostoso, um chá. Você tem ali também outras coisinhas mais. Vá no banheiro, tome uma água. Nós teremos um segundo tempo com o reverendo Tarcísio. Importante essa informação. Nós estamos no sábado. Quinta-feira, eu entendo que no segundo período, muitos tinham voltado para o expediente.
Então, se você pode, fica conosco. Nós estamos em um momento de uma imersão na palavra de Deus. E eu tenho certeza que haverá momentos em nosso viver que as palavras que em nós foram ministradas serão requeridas. Cada palavra que ouvimos. Então, fique, nós vamos continuar o momento de exposição bíblica com o reverendo Tarcísio. Teremos aqui pelo menos uma pausa de uns 10 minutinhos e logo voltaremos. Quero repetir, se você quiser baixar o bloco de anotações, tem ali disponibilizado para que você possa voltar. Está todo no layout de uma forma bastante lúdica para que você anote cada ministração. Amém? Deus abençoe os irmãos. Pastor Tarcísio, você lembra de um estudante do STNE chamado Augusto Gouveia? Lembro. Lembra dele? Falava muito de você. Acho que ele conheceu em São Paulo ainda, que você estava lá. Foi. Chegou aí no André Jumper, parece. Isso, eu dava aula no Jumper nessa época. Eu lembro, a gente estudava muito junto. Ele é da minha turma. Ele, infelizmente, acabou não sendo pastor, né? Sim. Teve um mau casamento, aí a mulher... Rapaz. muitos problemas, ele acabou não entrando no ministério. Tentou ainda, mas não vingou, né?